Que a paz de Jesus nos envolva nesse momento, todos nós aqui presentes. Agradecemos a Deus por esse dia abençoado de trabalho, pela família, pelo lar, pelas pessoas que interagimos hoje conosco. Que todos sejam abençoados, todas as famílias que estão espalhadas por todo o planeta Terra, independente de raça, de religião, de política, todos somos irmãos. E temos o dever, o compromisso de orarmos um pelos outros, orar sempre por essa humanidade sofrida, porque estamos passando um momento de muito sofrimento. Essa transição vai ser muito penosa, nós temos que ter muita força, e justamente a força que nós vamos adquirir é pela prece, pela oração, pela dedicação, pelos pensamentos voltados ao bem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos quem nos tem ofendido. Não deixe nós cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja, Senhor. Obrigado, Jesus. Então vamos iniciar mais esse Evangelho da noite. Quem gostar do Evangelho pode compartilhar com as pessoas, com os vizinhos, com os parentes, todos aqueles que nos acompanham. Então vamos hoje falar sobre o valor da oração. O valor da oração é muito importante para todos nós, muito importante mesmo, porque nós não vivemos sem a prece. A oração é o grande alimento para nossas almas. Então vamos falar um pouco da oração, do valor da oração. Quando falamos em prece, sentimos um bem-estar muito grande pelo seu valor e pelo seu bem-estar, não é? Muito grande, que vai fazer muita diferença, né, em seus desempenhos, no desempenho da vida, da alma. O respeito que temos por ela chega às ações do inconcebível, por nos lembrarmos de que até o Divino Mestre teve necessidade de orar e ainda nos ensinou, deixando a cópia de uma súplica maravilhosa que sempre usamos, o Pai Nosso. Eu sempre assim estou falando do Pai Nosso, que é um pacto, é uma aliança que nós fizemos com Deus e com Jesus Cristo, né? É uma aliança, é uma nova aliança. O Pai Nosso é uma oração que se perpetua pelo infinito na terra também. Não existe outra oração para substituir o Pai Nosso. O Pai Nosso é um conteúdo tão grande, tão profundo, que nós ainda compreendemos muito pouco desse conteúdo do Pai Nosso. Só de Jesus ensinar que é Pai Nosso já traz uma grande gratificação para todos nós. Aproveitou Jesus o momento em que estava reunido os discípulos para ensinar-lhes a orar. E o que se deve fazer com os filhos, parentes e mesmo amigos que eles não sabem a presente e o valor da oração. Então nós temos que ensinarmos também os nossos irmãos a orar, o que se deve fazer com os filhos também, que fizemos todos os dias, que é o nosso compromisso, no nosso dia a dia. Alimentamos às vezes 3 vezes por dia no alimento material e esquecemos do verdadeiro alimento, que é a oração, que é o alimento para a alma. Então, os amigos, né, que não sabem e não sabem orar, vamos explicar o valor da oração, explicações dos poderes e do porquê da prece, o valor que tem a prece, para todos que nós vamos dialogando pelo caminho. A função da prece é aliviar, é ativar os fluidos inerentes ao corpo, que por vezes colocam todas as células em estado de
emotividade, para serem receptora dos fluidos mais elevados que sempre nos cercam, esperando essa oportunidade de confraternizar com o nosso organismo material e psíquico. É a bênção de Deus, nós procurando consertar, procurando certamente que Deus está em toda parte. Deus está em toda parte. Está em nós, em todo momento de nossas vidas. Deus está presente, sempre conosco, aonde nós estivermos, tanto no corpo físico como no mundo espiritual. Sempre Deus está conosco. No entanto, para encontrarmos, é preciso que abramos as portas do nosso céu interior. Sempre temos que abrir a nossa mente para se comunicar com o nosso Criador e com o nosso próximo também. Estamos dentro de Deus, qual a semente dentro do fruto. Ele se encontra dentro de nós, qual os filamentos de luz dentro da lâmpada. Não podemos viver sem ele. É a vida que se expressa em toda parte, por dentro, por fora, de tudo, vibrando o amor e doando vida. Sempre a vida vem do Senhor. Nós vivemos pela força desse Criador. Para criar, precisa estar por dentro e por fora. Para criar, precisa estar por dentro e por fora, dominando sempre na intimidade e na segurança do exterior. Por não termos uma experimentação mais perfeita de Deus. Nós não temos condições ainda de ter um conhecimento de Deus profundo. Temos muito longe. Ainda nossos pensamentos são muito pequenos, a nossa evolução também. Então nós não temos ainda uma consciência mais aprimorada, mais elevada, mais purificada, para nós encontrarmos mais fácil com Deus. Porque temos tão longe, e se fizemos tão longe porque não usamos a prece. Porque a prece é o veículo. Pela prece é o veículo do pensamento que vamos até Deus. O único que nós vamos aproximar de Deus é com o nosso pensamento, por intermédio da oração. A oração é o maior poder na Terra. A maior técnica desenvolvida na Terra é a oração. Tudo que nós precisamos, toda a nossa conquista, vai ser por intermédio da oração e do nosso exemplo de honestidade que nós temos conosco, com a nossa família, com os vizinhos, com as pessoas que caminham conosco. Nós temos que dar um testemunho com as boas obras, dentro do amor e da caridade. Este é o bom cristão, esse é o espírita cristão. Tornamos a respeito o que já foi dito por João Evangelista: Deus é amor. No entanto, ele é maior que o amor. Deus é maior que o amor, por ter sido o amor criação dele. O Criador, portanto, é maior do que a criação. O fluido universal, ativando no universo pelo amor de Deus, emite os pensamentos do Criador para a criação, e é a mensagem constante de aprendizado. Então nós vamos analisando que nós temos sempre em contato com o nosso Criador, todos os dias, todos os momentos das nossas vidas, porque Ele está dentro de nós, está fora de nós, está em torno de tudo que existe na Terra, desde a pedra, desde o reino mineral, vegetal, animal, hominal, angelical. Deus está presente em tudo que criou, e o amor é criação dele, ele é superior ao amor. João falou: Deus é amor, mas nós sabemos hoje que o amor é criação de Deus também. Deus, espírito e matéria. Então Deus é superior aos espíritos também, porque nós, os espíritos de todas as categorias, de toda a evolução na Terra e no universo, são criação de Deus, são filhos de Deus. Então Deus é superior a todos os espíritos, porque Ele criou todos. Então Ele é superior. Então é uma trindade:
Deus, Espírito e matéria. Matéria é tudo que se possa imaginar. Em todas as dimensões a matéria age, de acordo com o planeta, de acordo com os climas, de acordo com a atmosfera. A matéria está presente, sempre em evolução, sempre em uma movimentação sem parar. Então vamos lá. Então João falou que Deus é amor, nós sabemos que Deus é superior ao amor. Os homens, como os discípulos, os espíritos, ainda ligados à terra, precisam estudar muito a ciência divina e a partir desses estudos passam a aplicar esse conceito de vida, porque nossa vida, seja na carne, no corpo físico ou fora dela, tem mudanças constantes. Quando atua na nossa vontade, ligada aos ensinamentos de Jesus, as mudanças são constantes em nossos talentos, despertando mais cedo, de maneira que os convites aos corações sejam mais puros, no amor e na caridade. Então, a vontade nossa está sempre conosco, nós que temos que se despertar, né? Se conscientizar desse aprendizado do dia a dia, porque nós nunca sabemos tudo. Ainda vai muitos milênios para nós dominarmos os conhecimentos que nós temos dentro de nós, que estão brotando, que estão crescendo gradativamente de acordo com os milênios, vai e volta. Cada encarnação é um estágio que nós vamos fazer aqui. E não para, porque nós progredimos e evoluímos aqui no corpo, séculos a século, porque cada século nós temos uma humanidade crescendo sempre, nunca retrograda, e quando nós temos do corpo, nós vamos ter um aprendizado muito espiritual. Vamos trabalhar lá e vamos trabalhar aqui. Porque nós interagimos com os mesmos espíritos que nós temos no corpo físico e que normalmente nós temos no mundo espiritual. Com quem? Com os mesmos. Com os mesmos parentes, com os mesmos vizinhos, com as mesmas pessoas que nós caminhamos junto aqui. Nós vamos caminhar lá também, por muitos séculos. Porque nós temos muito ainda que aprender juntos. Aprender a perdoar uns aos outros. Quem não perdoa nessa vai voltar a perdoar na outra. Quem deixar uma pessoa no meio do caminho hoje vai ter que juntar esse fardo que ele deixou no meio do caminho para trás. Ele vai ter que vir ajudar. Não tem outro caminho. Como é que ele vai aos céus? Se deixar os entes queridos dele para trás. Como que a mãe vai para o céu se o filho dela não vai? Que está lá nas trevas. Será que a mãe vai ficar feliz no céu? Nunca. Enquanto ela não for lá buscar o filho e ajudar esse filho e ficou nas trevas, jamais ela vai ser feliz. Ela só vai ser feliz o dia que ela levar o filho junto, ou estar junto com o filho, junto com esse ente querido, que faz parte do espírito, da evolução espiritual de cada um de nós. Nós não vamos se desligar um do outro, porque nós estamos ligados com a humanidade inteira, porque todos nós somos filhos de Deus, viemos dessa fonte divina, simples e ignorante, quando Ele criou todos, mas só que nós temos idades diferentes, evolução diferente, aprendizado diferente. Muito mais vezes viemos na Terra e voltamos, temos um espírito mais velho. E por isso sabemos um pouco mais. Mas nós temos o dever de quanto mais nós conhecemos a verdade, mais nós temos compromisso de dar as mãos àqueles que ficam na retaguarda. Então, porque nós não vamos sozinhos para os céus. Nós só vamos juntos, numa coletividade. Porque aqui na Terra nós não fizemos nada sozinho também. Quem trabalha sozinho nessa terra? Ninguém. Qualquer profissão que nós vamos desempenhar, aprender na terra, nós precisamos de uma pessoa ao nosso lado, para nos ajudar. Precisamos da pessoa até para nós escutar. Já pensou se não tem uma pessoa para nos escutar? O que nós temos que fazer aqui? Então, nós temos interagindo com o outro. 24 horas. Vamos ficar isolados para ver como que é difícil? Fica isolado, nós esquecemos até do tempo. Então, nós temos que interagir juntos. Mas, para isso, precisamos ter essa fraternidade maior. Temos que ter esse compromisso maior do nosso amor para com o nosso próximo. Primeiro, para com Deus, claro. Os mandamentos de Deus estão nos dois, claro.
Se você amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu conhecimento, toda a tua alma, e amar o teu próximo como a ti mesmo, como Jesus nos amou, nós estamos cumprindo os 10 mandamentos. Porque se nós não amar a Deus, não estamos cumprindo os mandamentos dele. Qualquer mandamento do decálogo que nós violar, nós somos desobedientes, nós somos indisciplinados, nós estamos traindo a nós mesmos, porque estamos fazendo mal para nós mesmos. Não estamos fazendo para o próximo, mas mais para nós. Porque o mal verdadeiro é aquele que faz. E aí nós estamos descumprindo a lei dele. Como se nós não observar a lei e não cumprir a lei dele, como é que nós vamos amar ele? Que amor que nós temos por ele. Nós não obedecemos nem as leis que ele deixou, são só 10. E nós nem conhecemos esses 10 mandamentos na íntegra, muito menos praticamos, e queremos dizer que amemos Deus. Como? Como se vai amar Deus se você violar as leis dele, que ele deixou mais de 4.000 anos conosco? Não tem como. Tudo que você é teu próximo, você está desrespeitando a Deus também. Porque esse é o preceito verdadeiro. A nossa parte deve ser feita com interesse de ser útil a toda a sociedade. Vejamos, não temos desligado da sociedade da terra e nem dos céus. Pois os nossos irmãos, seja qual for a filosofia, são a nossa continuação de vida. Qualquer filosofia que nós seguirmos, nós somos uma continuação um do outro. O que queremos, fazemos de bom para eles. Vivemos em uma mensagem, né? E fazemos de bom para eles e estamos vivendo em uma mesma casa. O planeta não é uma casa de Deus? O universo não é casa de Deus? O mundo espiritual não é uma casa de Deus? Lá também tem colônia, tem cidade, milhares de cidades na dimensão espiritual, milhares de colônias, milhares de capitais, milhares de espíritos habitando fora do corpo físico. Quem tem dúvida, lê o Nosso Lar, lê a obra de André Luiz, são 16 livros, eles vão trazer todo o movimento do mundo espiritual, os trabalhos, as profissões, as fábricas que existem lá, o transporte, tudo que tem aqui, tem lá. Nós que não ainda temos muito cego para desvendar esse mundo grandioso do universo. Mas com o tempo, nós vamos desvendando com o nosso crescimento espiritual de cada um. Então, veja bem, a nossa parte nós temos que fazer com muito amor a toda a sociedade, porque sem a sociedade nós não vivemos. E o que queremos fazer de bom para eles, estamos vivendo em nossa mesma casa, em todo o universo, que é tudo é casa de Deus. E nos alimentamos do mesmo néctar de vida que vem das mãos santa e pura de Deus. Nós somos filhos dele. Nós que não lembramos quase dele. Quando nós queremos uma ajuda, eu falo com toda sinceridade, com toda a certeza da minha vida. Se você tiver alguma dificuldade aqui na terra, pense em Deus. Leva o pensamento nele e fala: Pai, estou precisando do Senhor. Me ajude por misericórdia. Eu sei que você é a força suprema. Você é o amor supremo. Você é o nosso Pai supremo. Tenha piedade de mim, que eu também sou muito fraco. Eu erro muito. Me ajude, por favor. E busca a Deus aquilo que você almeja na tua vida. Até nos bens materiais também precisamos. Às vezes você precisa pedir a Deus para um emprego, para ter bens materiais que nós precisamos. Então, nós estamos no corpo físico, nós precisamos de um carro, precisamos de pagar um colégio bom para um filho. Nós precisamos também da parte material. E sem Deus nós não somos nada. Não podemos se divorciar de Deus, porque Ele está dentro de nós, como uma semente dentro do fruto. Ele está dentro. A energia de Deus está dentro de nós, fora de nós, em torno de tudo que existe material e espiritual. Deus está presente. Ele é o Senhor e a suprema inteligência do universo. E a humanidade tivesse ciência do valor da oração em nossas vidas, cultivava com mais interesse a prece. Ela é vida
estimula e estímulo de vida. É necessário conhecermos as modalidades da prece. O trabalho honesto é uma prece. Vejamos que coisa mais bonita. O trabalho honesto é uma prece. A palavra séria é uma oração. Os pensamentos elevados não passam de súplica. Todo trabalho, todo esforço na busca da perfeição, do amor e da caridade é oração a Deus. Nós trabalhando, qualquer profissão, nós temos em prece. Nós temos com o pensamento voltado ao nosso crescimento espiritual. Não temos tempo de pensar bobagem. Cabeça vazia não vai funcionar. Mas se você está trabalhando em qualquer profissão, você está envolvido ali, você está crescendo, está desenvolvendo, não é? Está com o pensamento na lei do progresso, que é a lei do trabalho. Vamos lá. A religião que ensina a amar é a melhor. A religião que ensina e dá o exemplo e a fraternidade é que mais ajuda e que mais ajuda os que sofrem, é a mais acentuada diante dos guias espiritual da Terra. Quanto mais nós trabalhamos, nossa ficha de trabalho vai aumentando. A religião que mais educa e mais instrui é a que se apresenta mais folha de serviço diante dos benfeitores espirituais. Os que dirigem as religiões na Terra, pelo trabalho e pelo amor, esses são os bem-aventurados de Deus. Porque nós buscamos pelo trabalho, pela força da caridade do trabalho, nós vamos interagindo um com os outros e aprendendo também. Mas eu queria, antes de encerrar essa oração, o tema da oração, eu queria fazer uma prece. Porque a prece é uma coisa muito gratificante. Aí eu volto novamente no Pai Nosso. Tem preces maravilhosas na Terra, inspirada pelos anjos, pelos apóstolos, por os filósofos, mas a prece maior é o Pai Nosso. Eu sempre digo, não tem um conteúdo maior na prece do que o Pai Nosso, porque é uma prece que o próprio Jesus ensinou os discípulos, ensinou a nós também. Então nós vamos falar uma prece aqui que eu acho muito bonita, mas o Pai Nosso é o maior conteúdo ainda. E essa prece é uma prece fantástica, que a gente vai falar agora. Vamos lá. Deus, nesse momento, abre seus tesouros para otorgar seus benefícios. Irmãs, irmãos queridos, se soubesse tão bem, tão grande bem faz a fé ao coração, e como induz a alma o arrependimento. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca daquele que ora. A prece é o orvalho divino que aplaca os calores excessivos das paixões. Ela é filha primogênita da fé. Ela nos encaminha na senda que conduz a Deus. No recolhimento na solidão, estás com Deus. Para vós não há mistério. Apóstolo do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desprende da matéria e rola por esses mundos infinitos e etéreos que os pobres do humano desconhecem. Avançai e avançai pela vereda das preces. Ouvireis as vozes dos anjos, as vozes brandas e suaves dos serafins, mais delicada do que as brisas matinais, quando brinco nas folhagens de vossos bosques. Que delícia! Não poderás encaminhar essa aventura tão rápida. Entra ela por todos os vossos poros. Tão vivo e refrescante é um manancial. E se orando, compreende doçurosas vozes, inebrilhante perfume, que a alma ouve e aspira, quando se lança pela vereda da prece. As esferas desconhecidas e habitadas, sem mescla de desejos carnais, lá
são divinas todas as aspirações. Orai que nem o Cristo, levando, bem que vergando o peso do madeiro, ele, enfermante, ele ia morrer. Mas para viver a verdadeira vida namorada de seu Pai, que é o universo, é a nossa morada também. Por isso nós vamos um dia estar mais perto de Jesus. Quem sabe um dia ele vai ser o nosso diretor, bem presente em nossas vidas, em nossas caminhadas, sempre em busca de um amanhã melhor para nós, para nossas famílias, para nossos vizinhos, para a cidade que moramos, temporariamente, transitoriamente, caminhando com as graças e oportunidades que Deus está nos concedendo nesse momento. Vai, filho, vai outros irmãos contigo lá, participar da tua família, participar do trabalho, das profissões que você vai aprender e vai ensinar. Vão crescer junto, meus filhos. Eu estou aguardando. Essa jornada eu sei que é longa, que não é fácil, é difícil. Mas Deus sabe e sempre vai fazer o melhor. Quando nós pensamos que nós estamos sofrendo muito, é o momento que mais nós evoluímos, mais crescemos, mais se purificamos diante da dor, que é a nossa irmã maior, que ensina a verdadeira lição da caridade, da humildade, saber dar valor para os nossos irmãos, porque eles sofrem também que nem nós, independente da profissão que eles exercem, independente do cargo que eles estão no momento, eles também estão no corpo físico, eles também precisam de misericórdia, e também precisam um do outro, e nós temos um dever cristão, de orarmos com muito amor, a benefício de todos, porque o Paulo de Tarso, o grande apóstolo, já pedia para nós, ora pelas autoridades, pelos governantes, porque eles também têm muita carência, eles também estão crescendo nessa evolução, juntos, junto com vós. Então ajuda eles também, porque se tiver saúde e tiver bons pensamentos, boas obras, todos nós ganhamos, todos nós crescemos juntos. Que a paz de Jesus esteja em cada coração, cada família terrestre, aonde se encontrar nesse momento. Que a paz de Deus, o nosso Criador universal, infinitamente bom e misericordioso, o autor do próprio amor. Muito obrigado. Um abraço a todos e um beijo no coração de todos. Que assim seja, Senhor.